Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul do Brasil para o extremo norte, a oriente, a ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, nesse episódio, esse é o segundo episódio, com a entrevista de um dos escritores da AVL, Academia Vacariense de Letras. Nesse, nós trazemos a entrevista com o antigo professor Flávio Augusto Orsi de Camargo, 76 anos, engenheiro agrônomo, atuou profissionalmente na área ambiental junto à Prefeitura Municipal de Vacaria e como professor da Rede Pública Estadual de Ensino no Colégio Irmão Getúlio, então Instituto Irmão Getúlio, e também como autônomo, sendo fundador da Floricultura Estação das Mudas, que ficou como proprietário por 15 anos. Como professor, atuou no Polivalente, o antigo Polivalente, onde eu estudei, e no Polivalente de Erechim e de Passo Fundo, e no Polivalente Vacaria, atual Instituto Irmão Getúlio. Cursou o Normal Rural no Colégio Murialdo, em Ana Rec, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O ensino médio ele fez no Colégio Agrícola Daniel de Oliveira Paiva, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E cursou a Faculdade de Agronomia na Universidade de Passo Fundo, na UTF. Muito bem. Pós-graduou-se em Metodologia da Pesquisa e do Ensino na Universidade de Caxias do Sul, Polo de Vacaria, Rio Grande do Sul. Então, temos aí um excelente currículo do professor Flávio, um dos membros da Academia Vacariense de Letras, foi um dos primeiros acadêmicos aí da academia, inclusive foi ele quem me fez o convite formal, e depois colocou para votação na Academia de Letras, ao qual eu agradeço muito, a lembrança, e por ser uma pessoa que admira meu trabalho, eu fico muito feliz com isso. Muito bom quando as pessoas admiram o trabalho umas das outras, Isso que eu acho que tem que permear, não só acho como acredito e tenho certeza, que deve permear todo o espírito, não só da Academia Vacariense de Letras, mas das pessoas no geral, A gente admirar o trabalho dos outros, seja quão modesto seja o seu trabalho, desde uma simples manicure, que eu admiro muito. Tenho uma amiga que é minha amiga há uns 40 anos, mais ou menos. Realmente, uns 40 anos ela é minha amiga, e ela é uma manicure, a Florinda da Silva Luz, conhecida como Dinda, do antigo Cantinho das Noivas, onde eu a conheci, e é uma convivência assim muito linda. Ela tem um trabalho humilde, mas uma dedicação, olha, e é assim um trabalho
muito digno e muito necessário. O que seríamos nós, né, sem as manicures, né, que daí não é só a manicure e o pedicure que é o mais difícil, que é o mais preocupante, né, que muitas vezes nos causa dor e elas vêm e tiram a dor, né? Então eu quero deixar essa homenagem a uma humilde trabalhadora, mas que tem uma cabeça brilhante, uma personalidade. A Dinda tem uma personalidade tão incrível e eu admiro muito essa minha amiga. Então, esse vídeo aqui traz a entrevista do senhor Flávio. Eu vou ler duas poesias para dar uma palhinha do que ele tem nas suas obras, que é o que será tratado nesse vídeo. As obras do professor Flávio Orsi de Camargo. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Quarta Antologia Araucária, Print Story 2024. Poesias: Fogo de Chão, Barulho do Trem, Flávio Augusto Orsi de Camargo. Muito bem. Fogo de Chão, Dinício Gravetos Grimpas Nó de Pinho. Uma faísca e a chama enluarada se faz cabelo de gringa para soltar estrelas e iluminar caminhos. Depois, bem pelo centro, um sol de alento se abranda num braseado calmo e quente, companheiro da madrugada, das charlas roncais de cuia e jornada. E mesmo na derradeira barra do dia, quando a geada branqueou a várzea e a névoa ofusca as vistas, sob as cinzas permanece e basta um sopro e gravetos, renasce. Assim é o amor. Olha que linda a poesia Fogo de Chão, do professor Flávio Orsi de Camargo. Barulho do trem. Pensamento deserto, procurei a palavra que apontasse o rumo de um poema incerto. Procurei um silêncio entre a madrugada do dia que não vem e o crepúsculo da noite que não termina. Na lareira os últimos lampejos pelo cano esvai, a palavra envolta em fumaça e chama, absorto, olhar parado, silêncio oco. Ronronar do gato, zumbindo no ouvido, a palavra não vem e o poema não anda. Espera, espera, escuta, escuta, é o barulho do trem. Olha que legal, uma homenagem ao trem, né? Que está toda aí um debate, né? Sobre as estradas de ferro, sobre o trem, né? Toda a malha ferroviária sendo retirada, né? Das cidades do Rio Grande do Sul, não sei se Brasil, talvez, mas no mínimo gostaria de expressar, já que veio essa poesia bem a calhar, a lembrança do trem, né? Porque cabe também a nós acadêmicos de uma academia de letras pensar sobre o cotidiano e quem sabe até ajudar a mostrar um caminho, né, que muitas vezes as pessoas que estão naquele setor não estão enxergando, né? Na verdade, o trem, ele foi fundamental para a Revolução Industrial na Inglaterra, foi fundamental. Isso é tema da minha dissertação de mestrado aqui do frigorífico vacariense, né? Que aqui em Vacaria também foi fundamental para o Friva ter a linha de trem, a estrada de ferro nos fundos do Friva, por onde ele trazia da fronteira mais gado, porque aqui em Vacaria não tinha a total produção necessária para produzir a carne congelada e exportar para 23 países. Então o Friva se beneficiou muito da malha ferroviária e foi muito importante para o progresso do Friva a malha ferroviária, né? Trazer o gado até os fundos do frigorífico, desembarcá-lo
e depois seria abatido e transformado em cortes de carnes congeladas e empacotadas a vácuo já naquela década de 80, 90. Né? O frigo estava à frente dos seus tempos. Né? Aqui nesse livro a gente conta toda essa história. Né? Devido a esse livro, acredito que o professor Flávio achou interessante eu participar da academia, né? Porque esse livro, ele é uma pesquisa profunda, e não é um livro só da história do Friva, mas sim de história política, econômica, de intervenção estatal, de abertura política, de globalização. O último capítulo fala sobre a globalização, quando o Friva vem a falir devido à troca de sistema, né? Então, nós aqui na Academia Vacariense de Letras, nós nos propusemos, né, a trazer as nossas obras para o público. São obras muito diferentes umas das outras, né? Nós temos ali os Cânions do Fim do Mundo, do nosso querido colega Bolívar Soares, foi colega de profissão, agora colega de academia. Ele descreve todos os aparados da serra, é o cenário do seu romance, que é muito psicológico, maravilhoso, li o romance, adorei. Esse Olhar na Madrugada, da Laurita Baldi, ela também fez Notas do Tempo, né, que também achei maravilhoso, maravilhoso o romance da Laurita. Aqui nós temos também do Edgar Bueno, fundador da AVL, verso, prosa e cantiga, né? Nós temos aqui então da Abars a antologia internacional, onde traz El Duelo, que é o poema que eu escrevi, tendo em vista uma história, uma briga muito triste entre pai e filho. E temos ali a antologia da Abars, que publicou a poesia Lavanda, que conquistou o 3º lugar na França, em Côte d'Azur, através da empresa Merci Lavande, que proporcionou um concurso internacional entre os países lusófonos, né? Merci Lavande e Poetry. Olha, para mim foi o primeiro concurso que eu participei, eu tirei 3º lugar internacional, né? Eu fiquei muito feliz. E essa poesia, então, é inspirada na vida da minha mãe e na minha vida com ela, né? É uma homenagem à minha mãe, né? E escrevi especialmente para esse concurso. E aqui nós temos do Glaucir, filho da professora Maria Nelly Ferreira Borges, Moinhos, deixa eu até colar aqui, olhar, Moinhos e Ilusões, né? Que ele também é um poeta, né? Ele também é um poeta. E, então, nós temos aí uma imensa gama de livros editados, né? Poetas, escritores. São 4 araucárias da AVL, né? 4 antologias araucárias, que são assim uma união, né, de diversos tipos de textos, poesia, contos, temos também crônicas e diversos tipos, né, literários numa mesma antologia, escrito por diferentes autores. Até o momento são 24 acadêmicos, né, da Academia Vacariense de Letras, e nós queremos trazer para vocês, nesse 2º episódio, então, essa belíssima entrevista que nós temos com o professor Flávio Orsi de Camargo, que fez uma poesia, inclusive, e publicou-a em homenagem à Lagoa da Conceição de Florianópolis, né, onde ele gosta de remar. Veja bem, tem um esporte. O professor Flávio gosta de remar nessa Lagoa da Conceição, que é famosíssima em Florianópolis. E olha só, ele fez uma poesia. Assim como eu fiz uma poesia para Itapema, em 1980, que tirou o 2º lugar no concurso do 30º núcleo,
que é Carrossel da Vida, ele também fez uma poesia lá para Santa Catarina, e isso mostra o grande amor dos gaúchos por Santa Catarina, né? O litoral catarinense é muito apreciado por nós gaúchos, e aí sai até poesia. Então vejam só, acompanhe essa entrevista, ele vai falar com a sua maneira de criar, como é que ele começou a criar poesias. É muito interessante o processo de criação de cada escritor. Então, fiquem com essa linda entrevista. Um grande abraço a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A cultura nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio número 5. Isabel Carneiro de Almeida. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. AVL, Academia Vacariense de Letras. Autores da AVL: Albano Bandeira, Ana Luísa Fernandes dos Reis Luz, Arlene Medeiros de Abreu, Viviane Ferreira Borges, Bolívar Soares, Bruno Valtric Menin, Cristiano da Silva, Edgar Bueno Silveira, Fábio Vieira Paim, Flávio Augusto Orsi de Camargo, nosso entrevistado desse episódio, Graciele Boeira de Vargas, Guilherme Ferreira Marques, Isabel Carneiro de Almeida. Canal YouTube HL História Legal. Autores da AVL: Juliana Tonini, Laurita Baldi da Silva Neri, Marcos Martelo da Silva Júnior, Marli Borsoi Pereira, Milena Paim, Nilva Miquelon, Oliana Zamboni de Jesus, Rafael de Oliveira Ferreira, Rafael Grazel, Ronaldo Cunha Dias, Rosângela Aparecida Amaral de Santiago, Tatiana Roveda Bisotto. Entrevistado: tem 76 anos de idade, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, acadêmico suplente geral da AVL, Academia Vacariense de Letras, poeta e escritor de crônicas, engenheiro agrônomo, tendo atuado na área ambiental junto à Prefeitura Municipal de Vacaria. Como professor da rede pública estadual, aposentado, atuou no Polivalente de Erechim, de Passo Fundo e de Vacaria, o atual Instituto Estadual Irmão Getúlio. Fez o curso normal rural no Colégio Murialdo, em Anarec, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Fez o ensino médio no Colégio Agrícola Daniel de Oliveira Paiva, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Formou-se em agronomia na Universidade de Passo Fundo, UPF. Pós-graduou-se em metodologia da pesquisa e do ensino, o campus Vacaria, Rio Grande do Sul. Flávio Augusto Orsi de Camargo é o nosso entrevistado nesse episódio. Flávio Augusto Orsi de Camargo, acadêmico da AVL. Tomo 1. Produções próprias para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Flávio Augusto Orsi de Camargo, Antologia Brasileira, Prosa e Poesia, volume 1, Poesias, Espinhel de Lembranças, Rude Urbi, ano 2018, editora Sol. Então, o professor Flávio Augusto Orsi de Camargo participou dessa antologia brasileira de prosa e poesia, com a poesia Espinhel de Lembranças e também a poesia Rude Urbi. E foi premiado aí, né? O que veremos no certificado que vem após.
Prêmio Corujão das Letras 2018, Flávio Augusto Orsi de Camargo, participando então da Antologia Brasileira Prosa e Poesia Volume 1, Poesia Premiada, em segundo lugar, Espinhel de Lembranças, ano 2018, Editora Sol. Aí apresentamos então o certificado do segundo lugar, vamos ler o texto ali, é muito bonito, né, essa homenagem que foi feita com essa medalha muito bonita, que tem ali o rosto, né, de uma coruja, a imagem de uma coruja, que, por coincidência, também é o símbolo do nosso canal, a corujinha. Então, o certificado, segundo lugar, é com grande respeito à literatura brasileira, que a Editora Sol parabeniza os escritores reunidos na Antologia Brasileira Prosa e Poesia, volume 1, pela excelência literária de suas obras. É com louvor que atribuímos o certificado de segundo lugar para o poeta Flávio Camargo, com a poesia Espinhel de Lembranças, tendo direito à medalha Corujão das Letras. Troféu Corujão das Letras 2017/2018. Homenageado Flávio Camargo. Organizadora Sandra Ferrari Radic. Para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Lagoa Encantada. Conceição, lagoa que encanta, como um canto de sereia, vem meu querido, vem, na lua cheia de caiaque enfeitiçado, das bruxas bispá, o bailado em cavalos e cipós. Flávio Camargo, 2 de dezembro de 2018. Poesia Lagoa Encantada, que ele fez em homenagem à Lagoa da Conceição, em Florianópolis, que é muito famosa a Lagoa da Conceição, em Florianópolis, né? E mostra aí a admiração que nós gaúchos temos pelo litoral de Santa Catarina. Flávio Augusto Orsi de Camargo é o nosso entrevistado para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Sons da Tapera. Flávio Augusto Orsi de Camargo, Sons da Tapera, editora Evangraf, ano 2020. Então, a foto, Isabel Carneiro de Almeida, eu tirei a foto da capa do livro Sons da Tapera, do professor Flávio Augusto Orsi de Camargo, que publicou esse belíssimo livro com suas poesias. Para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Garapuvu, 8ª antologia do grupo de poetas livres. Organização Eloá Westphalen Nachenweng. Então, o senhor Flávio Augusto Orsi de Camargo participou dessa 8ª antologia do grupo de poetas livres de Florianópolis, do qual ele faz parte, né? E com belíssimas poesias dentro desta antologia, e um local que ele frequenta, né? Porque o professor Flávio Augusto, ele costuma remar, né, na Lagoa da Conceição. Olha, é um esporte maravilhoso, lembra cenas da Copa agora, né? Infelizmente, de quem ganhou, né, do time brasileiro, mas foi uma belíssima homenagem à Noruega, aqueles remos, né, porque eles são descendentes de vikings, e o professor Flávio aí é apreciador desse esporte, né, que é remar, e rema então na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Então, para o canal YouTube HL História Legal, curiosidades aí do nosso poeta e escritor da AVL, Academia Vacariense de Letras. Revista Ventos do Sul.
Revista do Grupo de Poetas Livres, do qual o professor Flávio Augusto Orsi Camargo faz parte, ano 19, número 48, janeiro a julho de 2017. Nós temos aqui a capa da Ventos do Sul, dessa revista aqui, mas o professor participou de várias edições dessa revista com suas poesias. Então, a foto de Isabel Carneiro de Almeida, da capa da revista Ventos do Sul, né? Então, nós temos aí um poeta escritor que está com um pé aqui no Rio Grande do Sul e o outro lá em Santa Catarina, fazendo homenagens à Lagoa da Conceição. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, nós estamos aqui no restaurante Casa Blanca entrevistando o autor de... Como é que é o nome mesmo da sua obra ali? Tapera? Sons da Tapera. Sons da Tapera, um livro lindíssimo de poesias do senhor Flávio Camargo. E agora nós vamos ter o prazer de entrevistá-lo para a websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra. Então, o senhor pode se identificar. Meu nome é Flávio Augusto Orsi de Camargo, eu tenho 75 anos, sou engenheiro agrônomo e pós-graduado em metodologia da pesquisa do ensino. Atuei profissionalmente como agrônomo na área ambiental da Prefeitura Municipal de Vacaria. Também, como agrônomo, eu tive a empresa Estação das Mudas, que atualmente eu vendi. E também fui professor da Rede Estadual de Ensino na matéria de técnicas agrícolas e matemática. Muito bem. E então, assim, quando é que o senhor decidiu ser escritor e por que o senhor teve essa vontade de escrever? Desde pequeno eu sempre gostei muito de leitura. E até tem um fato, não digo pitoresco, mas que eu fiz uma redação e eu tirei um 0 na redação. O professor alegou que eu tinha copiado a redação do livro. Na realidade, eu não tinha copiado. Ali eu percebi que eu tinha a capacidade, eu sempre tive facilidade de escrever, mas nunca me dediquei na arte de escrever, assim, pelo menos livro. Só recentemente, há 10 anos atrás, que eu comecei a escrever. Como é que eu comecei a escrever? Uma noite eu sonhei que estava pescando no Rio Telha. Por sinal, é uma coisa que eu tenho que esclarecer, eu tive até os 18 anos, eu tive uma vivência rural, eu me criei num ambiente rural. Então eu falo muito desse universo rural. O meu pai era capataz numa fazenda aqui no Rio Telha, no Morro Grande, atual município de Montes Capões, e lá tem o Rio Telha, e eu pescava muito nesse rio. E uma noite eu sonhei que estava pescando no rio, e no outro dia começou a surgir uma poesia. Eu fui anotando todas as ideias, que é o meu processo criativo, fui anotando, e em 4, 5 dias eu consegui montar a minha primeira poesia, que é Espinhel de Lembranças. Por incrível que pareça, foi uma das mais fáceis de fazer. Esta poesia inclusive eu concorri a nível nacional e ganhei o 2º lugar com a poesia Espinhel de Lembranças. Espinhel de Lembranças. Eu também fui contemplado com uma medalha, Corujão das Letras, com esta poesia, que foi a primeira que eu escrevi. Não. Espinhel de Lembranças. Laços de Imbira afundam pedras negras nas águas do Telha, quebrando o silêncio do remanso, formando borbulhas e levando consigo um espinhel de lembranças, embaladas com tragos de canha com mel. Aqui nesse anzol,
vai um riso fácil de primavera. Neste outro, o gosto do primeiro beijo. Ali perto daquele galho, o brilho do sol. Mais adiante, brincadeiras numa chuva de verão. Uma a uma vão as lembranças pescar quimeras, ou quem sabe buscar com Liara, rainha das águas serenas, alívio para as penas do pescador. Muito bonita, né? Gostei muito. Então essa aqui foi a primeira poesia que eu escrevi, e dali em diante eu comecei a escrever. E daí saiu um livro, né? São vários, saiu um então. livro. Né? E que idade que o senhor começou a escrever mesmo? O senhor se dedicou a esse livro? Anos. 65. É. Porque ficou se dedicando ao magistério, né? Não sei se foi por isso ou porque não veio a inspiração ou a vontade. De repente eu comecei a escrever. Também eu estava aposentado, deve ter facilitado, né? Com certeza. E a respeito do meu processo criativo, Isso. a respeito do meu processo criativo, eu procuro as minhas poesias eu procuro despertar o poético, que é o afinado da poesia, o belo, o poético, não tanto pela rima, e sim através de procurando despertar na lente do leitor uma sucessão de imagens que leve ao belo, como eu fiz nessa poesia. Então eu fui descrevendo aquelas lembranças que eu ia colocando no anzol, o sol, o brilho do sol, a chuva, o gosto do primeiro beijo. Então a pessoa vai, pelo menos é o meu intuito, formando na mente uma sucessão de imagens que leve ao belo. Os meus trabalhos também eu tenho, para conseguir ter a intuição, eu tenho que mergulhar até meio que fisicamente naquele ambiente. Por exemplo, aqui nessa poesia Espinhal das Lembranças, Espinhal de Lembranças, eu vivia aquilo lá, eu pescava muito ali, ficava às vezes sozinho, então isso facilitou o insight, vamos dizer assim, a busca de uma ideia para escrever. Uma inspiração, Uma inspiração, né? Isso aí. O cenário lhe inspirou, né? O cenário lhe inspirou. Por exemplo, eu tenho um filho que mora em Florianópolis, e lá no Rio Vermelho, lá tem uma lagoa, que é a Lagoa da Conceição. Então eu costumo remar lá, eu gosto de remar caiaque, e fiz algumas remadas, inclusive noite de lua cheia. Olha que legal. E aí tu fica sozinho lá no caiaque, bem próximo da lua, o silêncio, e aquilo ali, de certa forma, ajuda a dar inspiração. Vira uma inspiração, né? Uma inspiração para escrever. Inclusive eu vou ler aqui agora, daí vocês vão ter uma ideia da noção do processo criativo, a poesia que se chama Lagoa Encantada, que eu fiz baseado nessa vivência, que a maioria das minhas poesias são assim. Inspirado na Lagoa da Conceição, Florianópolis, que é bem famosa, né? É bem famosa, morei lá perto, né? Morei em Itapema. Que eu remava. Muito famosa, tem canções e tudo. Lagoa da Conceição. Que eu remava do caiaque lá. Sim. Conceição, lagoa que encanta como um canto de sereia. Vem, meu querido, vem singrar meu leito na lua cheia, bispá boitatá correndo, bailado de bruxas e pirilampos namorar estrelas. E se você vier de madrugada, em silêncio e bem atento, ouvirás o tam, tam, tam dos tambores carijós que deram volteio no tempo. Vem, querido, vem nos dias de viração, quando me encontro rebelada e bravia sob açoite da alestada. Vento que faz de meus respingos lágrimas, de seus unidos lamentos, pelo destino dos nativos ribeirinhos que nas brunas do tempo
desapareceram de mansinho. Saudade daquele povo que mesmo me usando de mim cuidava. Muito bonito. Além de mergulhar no ambiente, eu faço muita leitura a respeito. Aqui, por exemplo, eu estou usando o sotaque deles lá, que é bem próprio, sim. né? É bem diferente então, do nosso. Bispar, meu querido, eles usam muito, meu querido. Meu querido, Bispar, tem as lendas, eu procurei toda a lenda, eu li todo o folclore. Né? Sim, é outro folclore, né, de Santa Catarina, né? Do litoral, né? Litoral, é diferente, né? Que lá na lagoa tinha uma árvore muito grande, que as bruxas ficavam se bailando no cipó, que elas bailavam as bruxas subiam em cima dos cavalos e ficavam bailando no céu. Por isso que quando eles diziam que quando o cavalo aparecia com as crinas trançadas, diziam que eram as bruxas. Sim. Inclusive aqui eu tenho um quadrinho que é de uma foto que eu tirei na lua cheia lá, numa remata lua cheia. Que primeiro eu vou ler aqui, depois eu mostro. Pode ler. Conceição, lagoa que encanta como um canto de sereia. Vem, meu querido, vem na lua cheia, de caiaque enfeitiçado, das bruxas de espal bailado, em cavalos e cipós. Muito bonito. Nós vamos aproximar depois da câmera, vai ficar bem bonito. Olha que interessante, um gaúcho homenageando Santa Catarina, né? Eu também, essa segunda poesia, essa poesia que tirou o segundo lugar agora, aqui nesse ano, no CEPEDS, também se reverencia a Itapema, né? Itapema. A minha poesia, o cenário foi Itapema. Eu lá, como eu fui morar não, ia seguido lá visitar meu filho, lá no Rio Vermelho, eu acabei me filiando a um grupo de poetas de Florianópolis, que é o Grupo de Poetas Livres, lá que eu iniciei. Eles me incentivaram muito lá. Foi durante essa fase lá que eu escrevi o livro. Inclusive, quem fez a diagramação é a filha de uma colega minha lá no grupo, que eu consegui fazer o livro. Na qual editora que o senhor publicou o livro? É aqui de Porto Alegre, o nome agora não me recordo, até posso ver para ti depois. Sim. Mas depois eu vejo. Sim. Lá nesse grupo eu fiz diversas publicações, principalmente na antologia deles lá, que é o Gapuruvu, na revista semestral do grupo Poetas Livres, que é o Ventos do Sul. Ventos do Sul? Ventos do Sul. Olha que interessante. E daí que como eu tinha essa vivência e já tinha escrito um livro, eu fui indicado pela Arlene e acabei entrando na Academia Vacrense de Letras. Então, resumindo, o meu processo criativo é basicamente que eu busco uma imersão na realidade daquela que eu quero escrever, eu leio a respeito, não é assim uma coisa muito fácil, assim que eu vou sentar aqui e vou escrever sobre a lagoa, não. Se eu não tiver essa vivência, eu não consigo. A minha imaginação não chega tanto. Claro. Mas a inspiração vem do local onde a gente vive, né? E o meu processo criativo basicamente tem dois momentos, um momento de caos e um outro de lapidação. O caos eu vou anotando todas as ideias a respeito de qualquer forma, principalmente no... É como uma tempestade de ideias, né? No celular eu vou, no bloco de notas, eu vou anotando ali todas as ideias. Daí eu começo a montar os versos, depois eu faço leitura a respeito, eu começo a montar os versos. Alguns, como a poesia Estela de Lembrança, são rápidos, 2, 3 dias. Outros às vezes eu fico quase um ano, pelo menos ficava quando eu estava escrevendo, que agora parei um pouco, um ano com aquela ideia e de vez em quando vem, acredito que o sono também ajuda, porque tu fica pensando naquilo e de repente de manhã vem uma ideia e tu vai colocando no papel. Esse aí é basicamente o meu processo criativo. A professora Luz Maria Camargo tem o mesmo sobrenome que o senhor, não sei se são parentes,
ela fala do Hermes, né, que ela é uma professora de filosofia, e ela diz que a gente tem uma região no cérebro que se chama Hermes, que a gente armazena tudo. Então, quando o senhor estava lá remando, ou quando estava passeando no local, o senhor vai armazenando tudo isso no Hermes. E aí depois, quando o senhor vai fazer a escrita, às vezes o senhor não pensa naquilo, mas aí, como o senhor diz, uma boa noite de sono, vai liberar essas informações que estavam no Hermes, vai vir para o seu consciente e aí o senhor vai ter a ideia de escrever aquela poesia. Né? Eu acho muito interessante esse conteúdo que ela nos ensinou. Porque atualmente, com tanta coisa escrita, pensada, dita, é difícil conseguir alguma coisa original. É verdade. Escrever mais do mesmo não tem sentido. E tem muita gente utilizando a inteligência artificial, né? Que para mim, eu evito, eu não uso. Eu penso assim que nós, seres humanos, somos muito ricos e não utilizamos o nosso cérebro totalmente. Então, nós temos que exercitar o cérebro e trazer coisas de lá, porque nós somos criativos, né? Por último, a respeito do livro Sons da Tapera, esse título, Sons da Tapera, vem de uma poesia aqui do livro. Que se chama Sons da Tapera. Se chama né? Sons da Tapera. O senhor pode ler para nós. No rancho da minha infância, ainda é possível escutar sons que, levado pelo vento numa primavera, deram um volteio no tempo e deitaram asas sob a tapera. Relinchos de poto na mangueira, um ô de casa e toque de gaita botoneira. Berro de vaca chamando a cria, ronronar do gato brasino e zunidos de ventania. Tilintar de esporas na calçada, ladainha de reza e benzedura e pios de coruja na madrugada. Rangido lento de berço embalado na varanda, cantiga de acalanto fazendo contraponto com o canto da sirema e o murmúrio da samba. Muito. É também alguma coisa que eu tive a vivência, eu vivi lá nesse local. No interior, né? No interior. Aí que eu falei que eu tinha alguma coisa de crônica. Nessa mesma tapera, eu fui ver essa tapera no Morro Grande e eu encontrei uma árvore lá com uma pedra grudada. Ah, que legal, que interessante. Uma pedra Até grudada. me lembro que o senhor mencionou em um sarau isso, né? É bem interessante. Aí eu montei uma crônica de autoajuda, né? Que essa árvore tinha uma pedra, ela carregou a pedra com ela e cresceu, enrugada, mas mesmo assim uma árvore frondosa e forte. Então, poucas crônicas que eu tenho, essa aqui é uma delas. Bem interessante. Então, assim, com base aí no seu trabalho, o senhor poderia dizer para nós qual é o papel do escritor? Como é que é essa profissão de escritor? Qual seria o papel do escritor? Eu procuro, não é algo muito fácil, mas eu procuro dar voz a muitas verdades que ficam escondidas na nossa história, que não é contada, que é meio colocado para debaixo do tapete. É verdade, muito, né, da história é colocado então debaixo eu do procuro tapete. dar voz a essa realidade. E eu retrato a realidade, às vezes meia nua e crua, mas por exemplo, eu tenho uma bisavó que era uma índia Choclen, que era dito em família que ela foi pega a laço, lá na Serra do Rio do Rastro. Eu fui estudar a história, né, e o que foi constatado? Que era o governo na época contratou milicianos, que era chamado milícia bugreira, que exterminavam os índios e levavam as meninas que eram vendidas na fazenda. E essa bisavó minha, provavelmente era uma delas, um tropeiro biriva chamado Manuel Vitorino de Camargo, que se casou com ela. E aqui no livro eu conto a história desse extermínio e tem uma poesia
se chama Mama Búblia. E, então, uma das funções do escritor é dar voz a esses fatos e deixar um registro para a posteridade. E basicamente seria isso, que já é bastante, né? E retratar o tempo que nós vivemos de alguma forma para a posteridade. Porque é importante, né, para as novas gerações lerem, né, aprenderem a ler, né, observar como era o passado para entender o presente e planejar o futuro, né? Isso é o que nós historiadores acreditamos, que isso é um pensamento do Gilberto Cotrim, não sou eu, é um historiador famoso que escreveu vários livros. Muitos livros foram publicados, né? Estiveram nas salas de aula até pouco tempo, e eu penso assim que é muito importante esse fundamento do Gilberto Cotrim, né? Estudar o passado para entender o presente e planejar o futuro. Então eu penso que o senhor está corretíssimo no que o senhor diz, que o escritor ele tem que registrar, né, aquilo que ele está vivendo, ou que ele viveu, o que ele descobriu, né? Muitas coisas a gente descobre através de documentos, fotografias, vários indícios, né? E eu penso assim que é uma excelente forma de escrever, né? E nós fazendo um vídeo atualmente também é uma forma de escrever. É uma outra forma de escrever. Nós estamos registrando num vídeo, mas nós estamos passando essa informação para as novas gerações, que elas têm um hábito maior de assistir vídeos do que de ler. Então, que fique registrado de alguma forma, né? Seja desenhado, seja escrito, ou seja filmado, né? Mas que a informação seja passada, né? De geração em geração, para não morrer a história, né? O senhor concorda com isso? Totalmente. Muito bem. Então, continuando ali, quais os seus autores e autoras prediletos? Seus escritores aí prediletos, o que o senhor costuma ler? Olha, para ser bem sincero, agora com o advento da internet, eu acredito que não seja só eu leio muito sobre diversos escritores, mas mais na internet. Mas eu gostava muito, e eu prometo até aqui voltar a ler de novo o livro físico, né, que eu não tenho. Eu gosto do livro físico. Mas eu não que eu não leia na internet, leio bastante. Mas eu li muito Josué Guimarães, eu li o José de Alencar, que assim, quando jovem é uma leitura mais acessível, né? Mais sim. Fácil de, tipo Iracema, o livro Iracema. Sim. Bem famoso, né? O José de Alencar é um ícone, né? Livro que também me despertou o gosto pela leitura, que no fim eu peguei o nome, mas acabei não anotando e agora não tenho como ver. Era da Ilha dos Amotinados. Olha. Mas procurando na internet tu pode encontrar. Ilha dos Amotinados. É um escritor inglês que agora não me vem à memória, que me despertou muito para a leitura. Também o Dostoiévski, da história russa, tipo como O Idiota, né? Franz Kafka. Esses aí são famosos, famosíssimos. Também eu gostava muito de ler a filosofia, me interessava muito filosofia. O Kafka é filósofo, né? O Sócrates, a República sim. de Sócrates, a parte de esses autores mais da era antiga, na Grécia. Sim, é importantíssimo o estudo de filosofia, né? E ler os pensadores é muito importante, né? E quanto aos recursos, assim, para publicar, o que o senhor acha? O senhor aí utilizou alguma lei ou não, de incentivo à cultura? Não. Fiz por conta? Quando eu
produzir meu livro, não foi muitos exemplares, foi 300, eu fiz por conta própria, não utilizei nenhum incentivo. Até eu acho que nem tinha naquela época, ou se tinha eu não sabia. Há 10 anos atrás eu não sabia. Até E tem, depois né? Até tem os daí eu não- incentivos, mas às vezes a gente não De utiliza. repente eu não sabia, mas não. E como o livro é pequeno também não custou muito, né? Então, mas se eu fosse publicar agora, se eu fosse. Quanto tempo faz que o senhor publicou isso aí? Uns 4 anos. Porque o custo aumentou muito, né? O custo aumentou muito porque o papel, tem até um papel que está sumindo do mercado, que ele é um papel mais utilizado hoje, que ele substituiria aquele papel pólen, que o papel pólen é um papel cor de creme, assim, que é um excelente papel, e daí foi substituído por um outro mais barato. Mas esse papel agora está sumindo do mercado, esse mais barato. Então, o que vai acontecer? Vai ter que usar o pólen ou aqueles ultra branco, essas coisas assim, que às vezes custam mais caro, né? Então, Esse encareceu livro bastante. Agora me lembrei, foi produzido pela Evan Graf, de Porto Alegre. Evan Graf. E esse papel aqui é esse que tu fala. Pólen? Ele não é. Não é o mais barato, o pólen. É um dos mais caros até. Ele é meio nesse tom aqui. E esses dias eu estive lendo ali que o que substituiu esse aí para baratear, agora está sumindo do mercado, porque tem várias coisas acontecendo hoje, né, no mercado. Não só a globalização, mas guerras, várias coisas, né? Daí o produtor do papel, né, e coisas climáticas, problemas climáticos, né, que aí afeta esse mercado. E o mercado digital também, né? Porque hoje as pessoas compram menos livro físico e compram mais digital, né? Leem mais na internet. Bom, seu Flávio, então o que o senhor gostaria de deixar um recadinho assim para o público em geral sobre a escrita, qual a importância de escrever? Que escrever tem duas coisas importantes, que é o suor e a inspiração. Né? Você tem que ter disciplina, vontade e disciplina, junto com inspiração. E sem essas duas não se consegue escrever. Que atualmente eu vejo com a internet, muita gente critica a internet. Eu vejo a internet, se bem utilizada, uma fonte muito boa para a leitura. Porque de alguma forma o jovem está lendo com a internet, talvez mais que antes, mesmo que seja na internet. Não podemos só criticar, né? Então, talvez, em vez de cortar a internet, dirigir, né, para leitura de e-book, né, de poemas, de utilizar essa ferramenta para incentivar a leitura. Porque eu ao contrário de muita gente que diz que a leitura está sendo abandonada, eu acredito o contrário. Que agora com a internet se lê muito mais. Eu leio muito mais, né? Principalmente com a inteligência artificial. De repente é um paradigma aí, né? Que nós temos que quebrar, né? Mostrar. Embora eu não use a inteligência artificial, nunca vou usar para montar nada, principalmente se eu vou publicar, eu leio muito mais, que eu consulto a internet, e inclusive ainda ontem eu estava lendo sobre ritmo, estrutura de uma poesia, ritmo e estrutura. Então eu encontrei uma infinidade E tem autores bons ali, né? Porque é uma biblioteca, a inteligência artificial, né? Ela é uma ferramenta, nós devemos usar a ferramenta. Embora talvez ela não use, não cite o autor, mas ela se baseia nesses autores e dá um resumo. E também cita os autores, que eu não tive tempo de ler, né? Então é uma fonte muito grande, inclusive de aprimorar o trabalho dos escritores. Que inclusive ele pode lhe dar as dicas dos autores, a pessoa pode ir atrás dos autores e ler, né?
Sim. para enriquecer mais, né, o seu conhecimento. Ainda sobre os autores, eu não falei, o Paulo Leminski, que é um autor paranaense que eu leio, que também cheguei a ele pela internet. Talvez eu nunca ia conhecer a obra dele se fosse por um meio físico. Então, a internet, ao contrário, é uma Ela divulga, divulga. É uma ferramenta que divulga bastante o trabalho do escritor. Divulga bastante, muito. Que eu vou publicar, que são as práticas pedagógicas de sala de aula, eles vão publicar físico e também em e-book, né, que é o digital. Então, assim, agora, quando você compra o pacote da edição do livro, eles já dizem, vai ter o físico e o digital, porque aí tem uns que preferem digital, outros preferem físico. Então, é interessante ter as duas opções, né? E também a gente não pode pensar assim, a gente tem que lembrar que por causa da redução imensa do número de árvores, com certeza o papel vai escassear, que é uma das coisas que aconteceu com esse papel que substituía o pólen, né? A redução da produção de celulose, né? Então, isso também então, vai ter que se tornar digital, né? Então, mas o importante é que escreva, né? Esse meu livro, Sons da Tapera, ele está publicado no Clube dos Autores, tem um site, né? Aí pode ser adquirido fisicamente também. E aqui na livraria Ponte Grossa e na Amazon também tem ele em e-book. Em e-book também. Olha que bom. Então tá, então nós ficaríamos aqui a tarde toda conversando aqui com o professor Flávio, né, ex-professor da rede estadual e também aí escritor atualmente, né, está se dedicando à poesia. Mas então nós ficamos por aqui com esse episódio que fará parte, né, da história da Academia Vacariense de Letras, sendo um dos primeiros, né, a entrar na Academia de Letras, né, o senhor Flávio Camargo, né? Um grande abraço a todos vocês. Entrevistado Flávio Augusto Orsi de Camargo participou de todas as antologias da AVL. Então, a nossa bibliografia se resume às 4 antologias, né, da Academia Vacariense de Letras. A primeira editada por Garcia 2022, a segunda editada por Print Story 2023, a terceira Print Story 2024, a quarta Print Story 2025. Então, além de todas essas obras que nós mostramos, que o professor Flávio Orsi de Camargo participou, as antologias e o seu livro publicado, Sons da Tapera, também temos a sua participação nas 4 antologias, já que ele entrou em 2022, logo no início da Academia Vacariense de Letras, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Websérie A Cultura nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Créditos: filmagem, edição de vídeo, narração e escrita. Fotografia: Isabel Carneiro de Almeida. WhatsApp 51996899085. Ainda temos físico, né, alguns exemplares do Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. Para quem gosta de história política, econômica, né, e também da história dos frigoríficos. Nós temos aí para aquisição do PDF R$ 25,00 e físico R$ 50,00. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal.